E eu acho que você já deve ter ouvido falar do termo terraplanismo. O termo por si só soa estranho. Na primeira impressão dá vontade até de rir, mas acredite, mesmo parecendo piada, eles têm algumas teorias para prová-las bem intrigantes e que é capaz de bugar o seu cérebro. Me acompanhe até o final do vídeo e vamos descobrir juntos sobre o tema. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta do conteúdo de nosso canal que se inscrevam, curtem e compartilhem o vídeo para nos fortalecer e motivar a produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. A teoria da Terra plana foi criada no século XIX pelo inglês Samuel Robotham, com base na leitura da Bíblia. Muda totalmente o mapa da Terra. O Polo Norte está centralizado, enquanto a Antártida é uma grande paredão de gelo que impede a água do mar de deixar a borda. Acima de nós, mas não tão longe assim, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e giram em uma redoma invisível. Esse é o mundo sem gravidade da Terra plana. Horizonte. Os terraplanistas acreditam que nossa visão não ultrapassa o horizonte porque envolve neblina e uma limitação da visão humana. Já os globalistas afirmam que alguém com 1,80 m do nível do mar só consegue enxergar a uma distância de 5 km e que isso por si só consegue comprovar a curvatura da Terra. Pela sequência do desaparecimento de uma embarcação no horizonte, a parte que some primeiro é a polpa, depois a vela. Os terraplanistas dizem não existir gravidade e que só estamos presos ao chão por conta de uma força que puxa a Terra para cima em uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo, a mesma da gravidade. Seria como se estivéssemos dentro de um elevador gigante. O vídeo a seguir, de um canal aqui do YouTube, explica um pouco o modelo da Terra plana. Se vocês verem aqui na minha mão, tem um palito. Tem um palito. Um contrapeso, ok? O que eu fiz? Eu passei verniz nesse palito. Espirrei verniz nele bastante para evitar de a água entrar no palito quando a gente fizer a pressão dentro da garrafa. Então a gente vai ver agora qual que vai ser o resultado, ok? Que aí no vídeo o pessoal tinha comentado sobre o palito estar funcionando como uma espécie de lastro, né, como se fosse um submarino, né, que na hora que a gente cria pressão, a água entra dentro dele e ele fica mais pesado. Então eu passei verniz nele, então praticamente ele está fazendo uma função como se fosse de uma boia. O verniz não vai deixar com que a água entre dentro dele quando eu aplicar a pressão. E eu coloquei esse metal porque o palito ficou, como eu passei verniz nele, ele ficou com muita flutuabilidade. Então a minha pressão não é suficiente para poder baixar ele. Aí o que eu fiz? Eu fiz um contrapeso colocando esse metalzinho, mas mantendo o palito ainda boiando, ok? Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos inserir aqui o palito dentro da água. Vamos abaixar ele aqui um pouquinho com a mão, ó. Afundar ele para sair o ar, né? Qualquer coisa que tiver em volta. Ok. Agora vamos aplicar a pressão novamente. Vamos ver o resultado. Opa! O palito desceu. Vamos tirar a pressão. Opa! O palito está subindo. Vamos colocar a pressão novamente. Vamos tirar. Colocar. Vai direto para o fundo. Tirando. Neste caso aqui, não é a água que está entrando no palito. Mesmo assim, ele continua fazendo o mesmo efeito do vídeo anterior. Já os globalistas afirmam que a gravidade existe e que é por isto que os corpos celestes são redondos. O vídeo a seguir dá detalhes de como a gravidade funciona no modelo globalista. Sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se comportam como se estivessem conectadas por uma corda invisível. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade. As leis de Newton não davam nenhuma explicação para isso. Einstein achava que nenhum curativo poderia consertar a teoria da gravidade de Newton. Ele tinha que inventar um mecanismo, tinha que entender isso. Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico.
estações do ano. Os terraplanistas, em diferentes momentos do ano, o Sol assume órbita diferente, se aproximando ou se afastando de cada tópico. E isto estabelece as estações do ano. O raio de trajetória é maior quando o Sol está no anel norte e menor quando está no anel sul. O vídeo a seguir, de um canal aqui do YouTube Terraplanista, explica um pouco como funciona. E aí pessoal, tudo bem? Conforme prometi, vou mostrar para vocês as estações do ano, como acontecem no modelo Terra plana. Esse número 8 deitado representa o itinerário, o roteiro do Sol. Nas laterais você está vendo ali algumas escritas, representam os meses do ano. Vamos ver como funciona então. Você vê que o Sol passeia no itinerário 8, né? E vai passando ali nos meses do ano, ó. Dezembro, janeiro, outubro, fevereiro, setembro, março, abril e agosto, maio, julho. Acontece o equinócio, acontece o solstício de verão, né? E você vê que ele gira em cima do disco terrestre. É onde que dá as estações do ano, considerando ali o Trópico de Capricórnio, aqui no meio a linha do Equador, e aqui o Trópico de Câncer. E é assim que acontecem as estações do ano no modelo Terra plana. Ok? Forte abraço para vocês. É simples assim, ok? Já os globalistas dizem ser por conta do eixo de rotação da Terra, inclinando a 23,5 graus. Cada hemisfério recebe mais luz solar em determinados períodos do ano. Quando é inverno na parte do sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa. O vídeo a seguir dá mais detalhes do modelo globalista. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão. No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol ao meio-dia fica à vertical do hemisfério sul. Lá é verão, enquanto a maior parte do dia, o hemisfério norte fica na sombra. É inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol fica à vertical sobe na direção do Equador. A Terra continua seu périplo, a linha onde o Sol fica à vertical ainda sobe na direção norte. O hemisfério norte está voltado para o Sol. Os raios chegam a nós sob um ângulo mais reto. É verão, faz calor. Depois, nossa viagem continua. O Sol desce na direção sul. Quando o Sol ao meio-dia fica à vertical do Equador, é o equinócio. Em toda a Terra, o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas de dia e 12 horas à noite para todo mundo. Assim como você viu neste vídeo, existem vários fatores que comprovam a Terra redonda, e para todas elas, os terraplanistas têm suas contra-respostas e contra-provas. A teoria da Terra plana, mesmo no primeiro momento sendo muito gozada e engraçada, tem deixado muitos com a pulga atrás da orelha, e ao passar dos dias só vem ganhando mais forças e adeptos, mundo afora. Neste vídeo, não iremos nos aprofundar tão a fundo o tema, pois é muito extenso, mas prometemos voltar com a parte 2 e 3.
e abordar mais amplamente o assunto. Mas, e você? O que acha deste assunto? Será que os donos deste mundo estão realmente nos enganando neste tempo todo? Pois desde nossa infância fomos condicionados a imaginar a Terra segundo os modelos do globo. E se for verdade, será mesmo que enganaram toda a nação por esse tempo todo? Deixe suas opiniões nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau.